Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa básica de juros mais uma vez. A Selic passou de 10,75% para 11,25% ao ano, aumento de 0,5 ponto percentual. Ministros do governo fizeram uma nova rodada de reuniões para discutir o corte de gastos públicos. Uma semana agitada na economia mundial. Nos Estados Unidos, a vitória de Donald Trump agitou os mercados, especialmente o dólar. Aqui no Brasil, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, aumentou a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, elevando a Selic para 11,25% ao ano. Além disso, a pressão pelo controle fiscal levou o governo a discutir um pacote de cortes de gastos nas contas públicas. Por que o Copom aumentou a Selic? Como essa elevação afeta a economia brasileira e quais áreas podem ser atingidas pelo corte de gastos que será anunciado pelo governo? No episódio de hoje, vamos discutir esses movimentos com Joelson Sampaio, economista, professor da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, um prazer poder contribuir. Quem nos acompanha nesse episódio é Emerson Ramos, repórter do Jornal da Record. Emerson, o reajuste de 0,5 ponto na Selic já era esperado pelo mercado financeiro? Oi, Fara. Olá, professor Joelson. Exatamente, Fara. Foi o segundo reajuste seguido da Selic. Na reunião anterior, em setembro, o Copom aumentou a taxa básica de juros em 0,25%. E agora, a alta foi ainda maior, de 0,5 ponto percentual. Com essa decisão, a Selic alcança 11,25%. Professor Joelson, quais fatores levaram a esse reajuste? A expectativa do mercado era de aumento da taxa Selic, né? E isso é devido à expectativa de uma inflação mais elevada para 2024. Então, o mercado tem uma expectativa de a inflação fechar esse ano em torno de 4,5%, que seria ali o teto da meta, e isso levou o Banco Central a ter uma política de aumento, né, de ciclos de aumento da taxa Selic para convergir, né, as expectativas, ancorar, né, as expectativas futuras de inflação para o centro da meta. E isso explica boa parte desse aumento de 0,5 ponto percentual da última reunião. Professor, a taxa Selic divulgada é a maior desde maio de 2022. Como essa elevação afeta a economia brasileira no curto e longo prazos? Excelente pergunta. A taxa Selic ela tem como objetivo uma finalidade de reduzir a inflação, mas ela tem efeitos colaterais. Ela acaba também tendo efeito no crescimento econômico e no custo de capital da economia. Então, o que a gente tem de observar é um cenário de crédito mais caro e também aumento do custo de capital, trazendo aí provavelmente impactos no PIB em termos de crescimento econômico. E tudo isso é o efeito colateral de combater a inflação via política monetária. Professor, e qual a expectativa do mercado sobre as próximas decisões do Copom? O aumento de 0,5 ponto é considerado suficiente para controlar a inflação ou a tendência ainda é de alta? É de alta. Quando nós olhamos as expectativas de juros para 2024 é que a gente pode chegar ao final do ano aí até 11,75. Então o mercado tem uma expectativa de mais um aumento de 0,5 ponto percentual para esse ano por conta desse cenário, né, de expectativa de uma inflação mais elevada para 2024. Então, se a gente observar hoje a expectativa de inflação, ela está muito próxima de 4,6%, né? E isso é até acima do que a gente observava há um mês, que era em torno de 4,4%. Então, esse cenário tem preocupado o Banco Central, que tem tido essa política mais restritiva de aumento da taxa de juros. O senhor citou agora há pouco, professor, que o crédito vai ficar mais caro, né? O aumento da taxa de juros tem um impacto direto para os consumidores, especialmente quando se trata de empréstimos e financiamentos imobiliários. Com a Selic subindo, a poupança, que é uma das principais fontes de recursos para esse tipo de crédito, acaba ficando menos atrativa. E isso acaba reduzindo a disponibilidade de dinheiro para financiar imóveis. Esse impacto é bem forte para quem está querendo comprar um imóvel, já que as condições ficam mais difíceis e os juros mais altos, professor? Certamente. Quando nós analisamos aumentos da taxa Selic, nós
podemos observar um repasse desses juros para a economia, principalmente para o crédito imobiliário, né? E isso tende a encarecer, sim, o financiamento imobiliário por aumento da taxa de juros. Adicionalmente, a Caixa também tem uma política mais restritiva, né? Que ela aumentou ali a entrada para 30% para financiar a casa própria, o imóvel, né? Então, isso somado a esse aumento da taxa Selic certamente traz cenários mais desafiadores para quem pretende financiar a sua casa própria, o seu imóvel. Professor Joelson, de que forma o Banco Central está lidando com o dilema entre controlar a inflação e estimular o crescimento econômico? Não, o Banco Central ele não tem esse objetivo de estimular crescimento econômico, mas quando nós olhamos as expectativas de crescimento do PIB, né, a gente tem uma expectativa de alta, né? Hoje nós temos expectativas de crescimento em torno de 3% para 2024, o que de alguma forma dá uma folga para o Banco Central aí, em termos de aumento da taxa de juros, dado que a expectativa de crescimento no início do ano era bem menor. Como que a decisão do Copom, professor, se alinha com as políticas monetárias globais, se a gente considerar aí os cenários internacionais como a alta do dólar, por exemplo? Hoje, o cenário que nós temos, ele é mais desafiador para o Brasil, principalmente com a vitória do Trump, né? A expectativa é que haja juros mais altos para os Estados Unidos no futuro. Esses juros mais altos afetam o câmbio, porque gera um movimento do que a gente conhece como flight to quality, ou seja, é o capital de países emergentes indo para países envolvidos, o que deixa o dólar mais forte, que significa a nossa moeda mais fraca ou desvalorizada. Então, esse aumento de taxa de juros aumenta, em termos relativos, a atratividade para trazer capital para o Brasil também. Então, de alguma forma, está em linha com o que é observado não só no Brasil, mas em outros países que também sofrem com questões de juros e com efeitos da economia norte-americana. Professor, o governo tem discutido um pacote de contenção de gastos para garantir o cumprimento das metas fiscais. Esse corte pode ajudar a controlar o dólar e, por consequência, reduzir a tendência de alta na Selic? Certamente. Hoje, o maior desafio do governo é a questão fiscal. O governo conseguindo avançar com um pacote de redução de gastos traria ali uma tranquilidade maior para o mercado em termos de trajetória da dívida, curva de juros, e isso traria um espaço para, no futuro, você ter ali uma redução maior da taxa de juros Selic. O grande desafio que o governo tem pela frente é avançar com esse pacote fiscal, porque a gente sabe que é muito difícil conseguir isso, principalmente da metade para frente do governo, né? Então, o desafio hoje é mais político de conseguir avançar com essa redução de gastos, mas a gente sabe, e o governo tem reconhecido que essa redução é necessária, é importante para ter ali a trajetória da economia num segmento mais consistente e que propicie a redução da taxa de juros no futuro. O governo brasileiro está, de fato, preparado para implementar um pacote de corte de gastos? Quais as áreas provavelmente serão mais afetadas, professor? O ministro Haddad tem conversado com diversas pastas, né, incluindo educação, previdência, saúde, desenvolvimento social e trabalho. Há ali um compromisso dele de não afetar nenhuma área de política pública de serviços essenciais, né, sem prejudicar essas políticas públicas. Mas essas seriam as áreas que, de alguma forma, direta ou indiretamente, seriam afetadas, né, ou podem ser afetadas por esse corte de gastos. E, claro que o governo tem esse desafio, o Ministério da Fazenda tem esse plano, né, para avançar com esse pacote de redução de gastos para melhorar o cenário fiscal, mas a gente sabe que o desafio político é dado e um grande, digamos que, desafio para metade do governo, né, porque geralmente reajuste fiscal, conforme vai passando o tempo, vai se tornando mais desafiador o governo avançar do ponto de vista político. Professor Joelson, como é que a combinação de aumento de juros e corte de gastos pode impactar a economia do país para os próximos meses? O que deve acontecer em médio prazo? No médio prazo, nós conseguindo avançar com a questão da redução dos gastos, né, com o pacote fiscal, a gente tende a ter uma ancoragem melhor das expectativas de inflação, trajetória da dívida e também de juros, o que permitiria aí o Banco Central entrar depois num ciclo de redução da taxa de juros que poderia ser bastante benéfico para a economia em termos de crescimento. E quais os principais desafios que o governo enfrenta ao tentar equilibrar essa necessidade de cortes fiscais com toda a demanda que o Estado carrega, principalmente na área social, que é uma bandeira do presidente Lula, e em áreas essenciais como saúde, educação e segurança pública? São desafios políticos, né, dada a essencialidade dessas políticas públicas, né, mas
o governo ele acaba tendo que ter esse sacrifício e ter esse custo social, político, dado o cenário que nós encontramos, que é um cenário bastante desafiador de déficit público, e muitas vezes é importante e acaba afetando, trazendo esse sacrifício, né, que afeta direta ou indiretamente essas políticas, para algo que traga ali um cenário melhor do ponto de vista econômico, para o governo conseguir trazer uma redução da taxa de juros e retomar essas políticas públicas com mais investimento, num cenário de melhor trajetória da questão fiscal para o Brasil. Agora, professor Joelson, como é que os cortes de gastos e o baixo índice de desempregados refletem na inflação num panorama como esse? Isso dá espaço para o Banco Central, né, conduzir a política monetária. Nós temos um cenário de crescimento econômico acima do que era esperado no início do ano, e nós temos um cenário também de baixo desemprego, né? Nós temos aí índices de desemprego na menor trajetória histórica que o Brasil já observou nos últimos anos, o que de alguma forma dá esse espaço também para você trabalhar com a taxa, o nível de taxa de juros mais elevado. Agora é importante, o principal, né, porque de alguma forma essa questão da ancoragem da inflação tem relação também com essa questão fiscal, né? Então a gente tem aí um cenário de crescimento acima do esperado, baixo desemprego, mas uma inflação que está pressionando bastante o Banco Central no sentido de trazer um aumento da taxa Selic. O que é esperado é que a gente consiga reverter isso, né, com o avanço do pacote fiscal, entrar num cenário fiscal melhor em 2025, em termos de expectativa, ancorar a inflação, para aí sim o governo poder reduzir taxa de juros e melhorar essa trajetória da economia para os próximos anos. Professor, desde que o presidente Lula tomou posse, nós vimos aí várias discussões públicas, especialmente reclamações por parte do Palácio do Planalto em relação à política do Banco Central. O senhor acredita que esse contencioso contribuiu de alguma forma para aumento dos juros, ou essa questão ficou meramente política e a decisão do Banco Central se tornou meramente técnica? É muito difícil separar, então sempre vai ter o aspecto político, né? Porque existe a questão dos impactos do aumento da taxa de juros, então o presidente Lula sempre vai trazer a questão política, até porque isso traz custos, né, para a sociedade. Quando se aumenta a taxa de juros, você traz um custo social e econômico também. Mas, de alguma forma, isso, dada a autonomia do Banco Central, permite o Banco Central hoje conseguir avançar nesse ciclo que é necessário para o país, dado os resultados que nós temos da parte fiscal e também de inflação. Então, esse embate vai sempre existir, político, técnico, do aumento da taxa de juros, mas a gente sabe que a autonomia permite e tem permitido essa independência da condução da política monetária no país. Uma última pergunta antes da gente concluir. Professor Joelson, a partir de janeiro, Gabriel Galípolo será o novo presidente do Banco Central no lugar de Roberto Campos Neto. Como o senhor acredita que ele vai equilibrar a independência técnica do Banco Central em relação ao presidente Lula, uma vez que ele foi indicado por esse governo? Segundo ele mesmo, o presidente Lula vai seguir com o papel dele, né, de como presidente, ter essa questão da política pública, da política social e do programa de governo, e das políticas públicas que ele defende, mas ele sempre colocou que nunca teve ali nenhuma interferência em termos de condução da política monetária no país. É isso que a gente espera, porque foi um avanço institucional que o Banco Central teve, e o que a gente espera a partir de 2025 é que essa autonomia continue e que esse cenário de independência da condução da política monetária se mantenha, que é um avanço importante para o Brasil. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Joelson Sampaio. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, até uma próxima. Agradeço também a participação do Emerson Ramos, repórter do Jornal da Record. Valeu, Emerson. Obrigado, Fara. Agradeço também ao professor Joelson. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal R7, nas redes sociais do Jornal da Record e também nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.